Olá, meu nome é Márcio Bueno e eu sou seu professor da disciplina Linguagem de Programação 1. Essa matéria é de fundamental importância, pois vai lhe orientar a desenvolver um aplicativo Java orientado a objetos e bem estruturado. A ementa da disciplina compreende os tópicos de ambiente Java, onde você vai entender como é que funciona a máquina virtual Java, como é que se compila. A gente depois vai ver estruturas de controle, que você já sabe em C e agora vai aprender como faz isso em Java. Também conhecer as estruturas vetores, matrizes e strings de Java. A gente vai ver bem detalhadamente aí tópicos de orientação a objetos, onde a gente vai ver classes, objetos, troca de mensagem, o que é abstração, encapsulamento e outros conceitos importantes de orientação a objetos. E finalmente a gente vai visualizar como é que desenvolve um aplicativo bem estruturado em Java que seja fácil de estender e dar manutenção. Nessa primeira aula de hoje, a gente vai ver a visão geral da tecnologia Java, a gente vai ver a IDE NetBeans, eu vou apresentar para vocês. Vocês vão visualizar variáveis, tipos de dados e operadores em Java, estruturas de controle como o while, o for, comandos de entrada e saída, o substituto ao printf do C e também falar sobre funções matemáticas que estão disponíveis no Java. Bom, essa primeira parte aí, a gente tem que entender como é que o Java cresce tanto, né? Primeiro, a linguagem de programação Java, ela tem várias características. Por exemplo, ela é simples, porque muitos controles que só dificultam a programação, sei lá, como você utilizar ponteiros, ter que desalocar a memória depois de usar um ponteiro e outros recursos, o Java facilita para você. Ela é orientada a objetos, então você tem um monte de características como reuso, herança, que estão disponíveis. Java é portável, isso é, você implementa um código em Java, compila e esse código compilado vai rodar em qualquer máquina, pode ser Windows, Linux, macOS, entre outras coisas. Então, a linguagem Java tem muitas características, ela é segura, então por isso você vai poder utilizar ela bastante e por consequência disso ela se difundiu tanto. Os arquivos do Java terminam tudo com a extensão .java, do mesmo jeito que no C todos eles terminavam com .c. Quando você compila um arquivo Java, você gera um arquivo .class. Esse arquivo .class é que vai ser executável pela máquina virtual Java. Aqui do lado direito, você pode observar a plataforma Java. Você pega o seu programa, meu programa.class, e ele vai rodar em cima do que? Vocês estão vendo aqui, olha, a API e aqui a máquina virtual Java. Como é que funciona? O seu programa ele pode utilizar várias funções que estão disponíveis aqui na API do Java. Além disso, você tem como, aqui na Java Virtual Machine, gravar, utilizar todos os recursos que a máquina virtual Java possui. Isso quer dizer o seguinte: o seu programa utiliza os comandos de máquina do Java, que não são os comandos de máquina do seu hardware mesmo. Então, a máquina virtual Java é uma abstração, no sentido que o seu programa utiliza comandos dessa máquina. Por isso, independente se é Windows, Linux e qualquer outra plataforma, você não vai depender da sua máquina física. Você só vai depender da sua máquina virtual Java. Como essa máquina virtual é desenvolvida em várias plataformas, você não vai precisar ter que compilar o seu programa para várias plataformas, para vários sistemas operacionais diferentes. Você compila uma vez só e esse seu programa usa essa máquina virtual, que vai estar implementada em várias máquinas diferentes. Essa máquina virtual Java, ela poderia até ser implementada numa máquina real. Por exemplo, você compraria um dispositivo, um computador, onde em vez de ele rodar instruções básicas, ele poderia rodar instruções Java. Só que isso não é a realidade hoje em dia. Hoje em dia a gente só tem máquinas Java virtuais. Bom, agora você precisa desenvolver um aplicativo Java. Como é que eu vou fazer para escrever um código e depois compilar e depois executar? Bom, você conhecia o Dev C++ ou uma outra compilador e ambiente em C. Agora a gente vai ver o de Java. Primeiro, a gente precisa do compilador Java
e da máquina virtual Java. O compilador e a máquina virtual está disponível no site da Oracle para você fazer o download e instalar gratuitamente na sua máquina. Isso é chamado de JDK ou SDK. Isso aqui é o Java Development Kit. Tá? Então, a gente vai usar o Java SE, que é uma versão do Java para aplicativos mais simples, que é utilizado para você fazer desenvolvimento de aplicativos para desktop, quer dizer, para sua máquina. Depois a gente vai visualizar aplicativo Java para web. Então você precisa ter uma outra versão do Java para funcionar na web. Se você quisesse desenvolver para celulares, você ia ter uma outra versão do Java para celular. Então, o Java ele tem várias versões que a gente vai usar a versão Standard aí, certo? Standard Edition, Java SE. Qual é o ambiente que a gente vai usar para desenvolver o nosso aplicativo? A gente vai utilizar o NetBeans, tá? Por quê? O Java JDK é um aplicativo para você usar a linha de comando. Então, tudo que você quer fazer, você tem que abrir uma telinha, como se fosse uma telinha lá do DOS, e digitar os comandos que você quer. Isso não é prático. Então, a gente vai usar o NetBeans, que, no caso, substituiria o Dev C++ do C. Qual é a tarefa que você tem agora? Faça o download e instale tanto o JDK quanto o NetBeans. Olha só, essa é uma tela inicial do NetBeans. Você abre o NetBeans. Essa versão que eu estou usando aqui é o 6.8, mas provavelmente você pode até baixar uma versão mais nova. E a primeira coisa que eu faço, se eu quero criar uma aplicação Java, eu crio um novo projeto. Então, vem aqui em Arquivo, Novo Projeto. Ele vai abrir uma telinha como essa aqui, onde a gente vai escolher que tipo de aplicativo a gente está querendo. Ó, essa primeira aba aqui é o Java SE, o Standard Edition. Então eu vou criar um aplicativo Java, certo? Então você seleciona Java e aplicativo Java. Aqui são as outras versões, para web, o Enterprise, né, para empresas, o mobile para celulares e outras versões aí. Quando você aperta o próximo, aparece essa tela. Essa tela aqui você vai colocar o nome do seu projeto e onde você quer salvar. Por padrão, o NetBeans ele salva dentro da pasta Documents ou Meus Documentos e dentro dessa pasta Meus Documentos na pasta NetBeans Projects. Então, por padrão, todos os seus projetos que você salvar vai estar aqui dentro dessa pasta NetBeans Projects que está dentro da pasta Documents ou Meus Documentos, dependendo do seu sistema operacional. A opção aqui, olha, que aparece é criar classe principal e você deixa ele marcado. Quer dizer, ele vai criar para você uma classe Java, onde dentro dessa classe ele vai ter automaticamente copiado para você o main, como você tinha o main no C, e define como projeto principal. Porque o NetBeans pode ter vários projetos abertos ao mesmo tempo, só que só um deles vai ser executado por vez. Então você define como principal o aplicativo que você quer que seja executado. Agora você clica em finalizar e vai ver uma tela mais ou menos como essa. Do lado esquerdo a gente tem os projetos. Nosso projeto que a gente acabou de criar, a aplicação Alô Mundo. Dentro dele aparece aqui, olha, o pacote de código-fonte. Importante, dentro do pacote código-fonte estão todos os seus códigos Java. Então, em código-fonte está Java. Aqui, pacote de testes são códigos para testes. As bibliotecas e biblioteca de teste. Então a gente só vai se concentrar agora aqui, pacote de código-fonte. Ele já criou essa classe para você, essa aplicação alomundo.java, e abriu aqui, olha, a aplicação alomundo.java. Eu vim aqui e só alterei o meu nome. Você pode apagar esse comentário aqui, que não serve de nada. E ele já criou um main para vocês. O main em C é simplesmente int main. Aqui em Java, a gente precisa ter essa estrutura. Public, static, void, main e dentro de parênteses aqui, string, colchete, args. Tá? Então, por isso que é interessante deixar marcado a criação do main, porque você não precisa ficar digitando todo esse comando aqui. Aqui dentro do main, ó, dentro desse abre e fecha chaves, é onde a gente vai digitar o nosso código.